Fala galera, estamos aqui agora para fazer um dimensionamento de uma viga, que é uma atividade da disciplina Concreto Armado 2 da FTC Feira de Santana, proposta pelo professor Pedro Paulo Ramos. Nossa dupla, eu, Adelvando Rodrigues e Roberto Araújo Mota, iremos desenvolver esse trabalho aqui junto com vocês. Falar as características da viga. Uma viga de concreto armado com base 20 centímetros, altura 35 e um vão de 5 metros. Bom galera, como o colega falou, os dados dados pelo professor foram esses aqui. A viga pertence a uma obra em Serrinha, Bahia. Suas dimensões são 20 centímetros por 35, seu vão é de 5 metros, a parede é de alvenaria de 3,5 por 12 centímetros, a carga acidental da laje é 2 kN por metro quadrado e o pilar é de 25 centímetros por 25. Logo, temos aqui o esqueminha da viga, onde podemos determinar, já sabemos a altura, que é 35 centímetros, já sabemos a base, que é 20 centímetros, então determinamos quem é o D e o D'. O D', a maioria dos calculistas, eles consideram que o D' é o cobrimento mais 1 centímetro. Logo, o nosso cobrimento, devido à viga pertencer a uma cidade em Serrinha, que é uma área de zona urbana com pouca poluição, então ele pertence à classe de agressividade 2. Logo, o cobrimento é 3 centímetros. Então, o D' é 3 centímetros mais 1, que é 4 centímetros. Logo, o DH será a altura menos o D', que será 35 centímetros menos os 4 centímetros que a gente achou, que ficará 31 centímetros. Bom, com os dados que obtivemos, nós calculamos as ações. O peso próprio da viga, que ele é dado pelo peso específico do concreto, vezes o BW, que nós achamos que é a base da viga, vezes a altura da viga. Encontramos logo 1,75 kN por metro. O peso próprio da alvenaria, ele é dado pelo peso específico de uma alvenaria vazada, de bloco vazado, vezes a espessura da parede, vezes a altura, que foi dado também anteriormente. Logo, o peso específico do bloco vazado é 13 kN por metro cúbico, a espessura é 0,12 metros e a altura 3,15 metros, totalizando 5,46 kN por metro. Em seguida, calculamos o peso próprio da laje, onde o peso específico do concreto, que já foi falado, é 25 kN por metro cúbico, vezes a espessura da laje. Adotamos a espessura de 0,12 metros, totalizando 3 kN por metro quadrado. Logo, temos a carga permanente de revestimento da laje. Essa carga ela varia de acordo ao material utilizado. Nós adotamos 0,5 kN por metro quadrado e temos também a carga acidental da laje, que foi dada pelo professor, que foi 2 kN por metro quadrado, que por norma é considerado como sala de estar, cozinha, entre outros, de pequeno porte. Vamos. Em seguida, nós calculamos as combinações do carregamento na laje. Temos o ELU e temos o ELS. A fórmula do ELU é dada da seguinte forma e a forma do ELS é dada da seguinte forma. Isso aqui calculamos as forças atuantes na laje. O LU é o estado limite último. São aqueles relacionados ao colapso ou a qualquer outra forma de ruína estrutural que determine a paralisação do uso da estrutura. Para o LU, devemos considerar a perda do equilíbrio da estrutura, o esgotamento da capacidade resistente da estrutura, inclusive considerando os efeitos de segunda ordem e as solicitações dinâmicas. Já o LS, que é o estado limite de serviço, são aqueles que correspondem à impossibilidade de uso normal da estrutura, estando relacionada à durabilidade das estruturas, aparência, conforto do usuário e a boa utilização funcional da mesma.
deve-se levar em consideração a formação de fissuras e abertura de fissuras, a deformações excessivas e vibrações excessivas. Para o cálculo do LU e do LS, cuja a fórmula foi dada anteriormente, nós temos alguns coeficientes. Por exemplo, esse aqui é o fator de ponderação para cargas permanentes. Ele por norma, pela NBR 6118, ele é 1,4 e para concreto pré-moldado, ele é 1,3. Temos esse outro aqui, que ele é o fator de ponderação para cargas acidentais, que ele também é 1,4 por norma. E está na tabela 11.1 da NBR 6118. Já esse aqui, que é o somatório de todas as cargas permanentes. Esse daqui, o FQ1, que é a carga acidental principal, essa daqui, ela sozinha dará o maior esforço à estrutura. Temos essa daqui, FGJ, que é o somatório de todas as cargas acidentais, exceto a carga principal, no caso essa. E temos aqui o Psi0, que é o fator de redução de combinação para o LU, que ele pode variar, no caso, os mais usados são 0,5 para edifícios residenciais, 0,7 para edifícios públicos e 0,8 para bibliotecas e garagens. Temos o Psi1, que é o fator de redução de combinação frequente para o ELS. Ele é usado apenas na forma do ELS, onde ele para edifícios residenciais é 0,4, para edifícios públicos 0,6 e para bibliotecas e garagens 0,7. E temos o Psi-F2, ou o Psi2, que é o fator de redução de combinação quase permanente para o ELS. Ele varia em 0,3 para edifícios residenciais, 0,4 edifícios públicos, 0,6 bibliotecas e garagens. Esse Psi ele se encontra na tabela 11.2 da NBR 6118. Logo, para efeito de cálculo, nós só precisamos calcular o LU. Então, nós colocamos aqui a fórmula do LU que foi dada anteriormente, 1,4, que foi o fator de ponderação que eu falei anteriormente, mais o somatório das cargas permanentes atuantes na laje, que foi 3 kN por metros cúbicos e 0,5 kN por metros quadrados, mais o fator de ponderação para cargas acidentais, que foi também 1,4, vezes a carga acidental, que foi dada pelo professor. E calculando, obtivemos 7,7 kN por metro. Após calcularmos a combinação de carregamento na laje pelo LU, onde obtivemos o FD da laje, adotamos aqui, para a reação da laje na viga, adotamos uma laje quadrada de lados iguais, no caso com um vão de 5 metros cada lado, onde a laje é dividida em charneiras com angulações de 45 graus. Para a combinação da laje na viga, calculamos ações da laje na viga, que é dado pelo FD da laje vezes a área da charneira que contribui para aquela viga. Logo, a área da charneira é um triângulo, a área dela é base vezes altura sobre 2. Então, a ação da laje na viga será 7,7 kN, que foi o FD que a gente achou da laje, vezes 5 metros, que é a base do triângulo, vezes 2,5, que é a altura do triângulo, dividido por 2. E obtivemos 48,125 kN. Após isso, calculamos o carregamento da laje a cada 1 metro de viga, onde vamos chamar de FD' da viga. Ela será RL dividido pelo comprimento da viga, que será 48,125 kN dividido pelos 5 metros da viga e ficará 9,625 kN por metro. Em seguida,
calcularemos as combinações do carregamento na viga, de todos os carregamentos, somando parede e tudo, a alvenaria todos. Então ele será o FD da viga, que será igual o coeficiente de ponderação, mais o somatório das cargas permanentes. Aí, como já calculamos as cargas permanentes atuantes na laje, não a incluímos aqui. Aí colocamos só as demais, que foi 5,46 kN por metro, 1,75 kN por metro. E somamos ao F'D da viga que foi calculado anteriormente. Obtivemos 19,72 kN por metro. Essa é a carga total atuante na viga. Aqui desenvolvemos o diagrama, onde obtivemos o diagrama de esforços cortantes, com as reações cortantes que são RA e RB, que através da fórmula QL sobre 2, que é a carga vezes o comprimento dividido por 2, obtivemos 49,3 kN. E também obtivemos o diagrama de momento fletor, que é dado por Q vezes L ao quadrado sobre 8, que é a carga vezes o comprimento ao quadrado dividido por 8. Obtivemos o momento máximo, que foi 61,625 kN por metro. Dando sequência, agora vamos calcular a área de aço. Primeiro, temos que saber as seguintes fórmulas. O FCD, que é o FCK dividido pelo coeficiente de minoração do concreto. O FCD, ele é a resistência de cálculo do concreto, mas ele pode ser substituído por essa fórmula aqui, que é 85% do FCD que a gente trabalha. O FC, ele trabalha um pouco mais a favor da segurança pelo fato dele ter esses 85% do FCD. O FCK, ele é determinado pela classe de agressividade ambiental, pela norma ANBR 6118. Como nossa viga se encontra na cidade de Serrinha, classe ambiental 2, o nosso FCK será 25 MPa. O FCD, agora vamos calcular o FC. É 0,85, só que transformamos o FCK, que é em MPa, para kN por centímetro quadrado, dividindo por 10. Ficou 25 dividido por 10, que dá 2,5 kN por centímetro quadrado. E o coeficiente de minoração do concreto, que por norma é 1,4. E obtivemos o valor de 1,517 kN por centímetro quadrado. Em seguida, nós temos o FYD, que é o FYK sobre o coeficiente de ponderação do aço. Por norma, ele é 1,15. Como estamos usando o aço CA50, o FYK do CA50 será 500 MPa, ou seja, 50 kN por centímetro quadrado, que obtivemos 43,48 kN por centímetros quadrados através desse cálculo. Em seguida, eu tornei montar esse esquema onde nós temos a área de aço superior e a área de aço inferior. A área de aço inferior nós chamamos de AS e a área de aço superior A'S. O AS, ele é o AS1 mais o AS2 e o A'S, ele é o AS2. As fórmulas deles são essas aqui. O AS1, ele é o FC que a gente calculou, a base da viga, e o D da viga que foi calculado anteriormente, dividido pelo pelo FYD que calculamos anteriormente, multiplicando 1 menos a raiz de 1 menos 2 vezes K'. Esse K eu vou falar logo em seguida. O AS2, ele é o FC, é a mesma coisa do primeiro termo do AS1, só que multiplicando por K menos K' e dividindo por 1 menos D' sobre D. O nosso K,
ele é o momento fletor externo, ele é adimensional e ele é o momento puro, aquele momento máximo calculado logo no início do problema, dividido pelo FC vezes a base da viga vezes o D ao quadrado. Esse K possui um K-limite, que ele é 0,295. Ao calcularmos esse K, se ele for menor do que esse valor, o K' dessa fórmula será igual ao K. Se ele for maior do que esse valor, o K' será igual ao KL. Porém, se o K for maior do que KL, teremos as duas áreas de aço, a S1 e a S2. Logo, a viga será duplamente armada. Se o K for menor do que o KL, ele só terá a área de aço inferior. Aí vocês me perguntam, oxe, mas a viga só vai ter aço embaixo e não vai ter aço na parte superior? Sim, a viga vai ter aço na parte superior, mas somente por questão da armação da armadura, por questão estética da armadura. Esse momento aqui, ele será o momento máximo que a gente calculou, porém, ele vai ser multiplicado por 100 para transformar, porque ele foi dado em kN por metros e multiplicamos por 100 para transformar de metros para centímetros. Ele ficará 6.162,5 kN/centímetros. Logo, o K ficará o valor do momento que a gente achou aqui, dividido pelo FC, que a gente calculou anteriormente, vezes o valor da base da viga, vezes o D ao quadrado. Encontramos 0,211. Logo, esse K aqui, é menor do que o K limite. Então, o K' será igual a K. Então, sendo assim, teremos apenas a armação inferior. Não precisamos calcular a armação superior, porque já sabemos que ela vai dar zero. Agora, calculamos o AS1, que foi com a fórmula dada anteriormente, onde substituímos todos os valores que já foram calculados, que já temos, o K, que calculamos, e encontramos a área de aço AS1, que foi 5,19 cm². A AS2 calculamos, por via das dúvidas, que deu zero. A área de aço total é a soma do AS1 mais o AS2. Como o AS2 é zero, logo a área de aço total será igual a AS1, que foi 5,19 cm². Em seguida, calculamos a área de aço mínima, que é BW vezes H vezes 0,15%. Obtivemos 1,05 cm². Logo, a área de aço mínima ela foi menor do que a área de aço total calculada anteriormente. Logo, utilizamos a área de aço calculada para fazer a viga na parte inferior, onde o momento é positivo. Em seguida, realizamos o detalhamento da área de aço na viga. Nós temos aqui as barras de aços comerciais, as bitolas de aço comerciais, que variam de 5 mm até 25. Em seguida, calculamos a área da bitola, que é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Aqui obtivemos os valores em milímetros, depois convertemos para centímetros. E aqui temos o número de barras por cada tipo de bitola de aço, onde o AS, que foi calculado anteriormente, dividido por essa área em centímetros. Logo, obtivemos a quantidade de aço, a quantidade de barras para cada tipo de bitola. Aí, nós tivemos que escolher qual a bitola do aço que iríamos utilizar para a nossa viga. Escolhemos a de 12,5 milímetros, que deu 5 barras, e com uma área de aço total adotada de 6,135 cm². É uma área de aço relativamente mediana e escolhemos 5 barras porque esteticamente ficaria mais organizado na viga, na parte inferior da viga. Aqui está um esqueminha de como as 5 barras de 12,5 ficarão na parte inferior da viga.
Aqui é a base, o D que encontramos, o D' também que já achamos anteriormente. Em seguida, vamos realizar a verificação e dimensionamento dos esforços cortantes e a armadura transversal. Aqui temos um esqueminha da viga. A viga, com todo o seu carregamento, ela tem tendência a ter pequenas fissuras. Nas fissuras ocorrem as trações e no concreto o processo de compressão, nessa parte das fissuras. Geralmente as fissuras elas ocorrem em ângulos de 45 graus. Antigamente se usavam os estribos na diagonal, na transversal, em ângulos de 45 graus. É o ideal, mas hoje não é mais utilizado devido à dificuldade e à demora no seu processo de produção, no processo de produção da armadura. Hoje já usamos os estribos em ângulos de 90 graus. Aqui temos um esqueminha das forças que atuam no concreto e nos estribos. Aqui vamos supor que esse corte é uma fissura. Aí temos o VA, que é o componente da força que irá resistir à compressão. Ela é do próprio concreto. Ela servirá para saber se o concreto irá resistir aos esforços de compressão. E temos o VC também, que o VC ele é quando o concreto irá resistir à força de cisalhamento sem a armadura. Então, parte do concreto irá resistir também às forças de cisalhamento. Dando sequência, nós temos as seguintes fórmulas. A fórmula de tração de cisalhamento, ela é dada pelo RA, que é a força cortante que calculamos logo no início do problema, dividido por BW vezes D. Mas ela pode também ser substituída por essa fórmula, que é a tensão de tração resistente ao cisalhamento, que é 0,6 vezes o FCT-INF dividido por 1,4. O FCT-INF é quanto o concreto resiste à força de tração. Esse FCT-INF nós calculamos posteriormente, mas eu vou continuar aqui com as fórmulas e depois mostro os cálculos. Temos o FCTM, que é 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3. Temos o FCT-INF, que é 0,7 vezes o FCTM. Ele é dado no item 8.2.5 da NBR 6118. Em seguida, temos o FCTD. O FCTD ele é FCTK-INF dividido pelo coeficiente de minoração do concreto. Essa fórmula também é dada no item 9.3.2.1 da NBR 6118. Mas, de forma a organizar essas fórmulas, nós temos a fórmula de tração, que é 0,6 vezes 0,7 vezes 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3, e temos o FCTD, que é também uma forma de reorganizar essa fórmula com os outros compostos, onde ele fica lá 0,7 vezes 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3, dividido pelo coeficiente de minoração do concreto. Calculamos a tração do cisalhamento pela fórmula convencional e também calculamos pela outra fórmula de resistência do cisalhamento. Se observarmos bem, o resultado final foi 0,077 kN por centímetro quadrado e na outra foi 0,08 kN por centímetro quadrado. Se fizermos a aproximação nesse, vai dar o mesmo valor. Então, podemos utilizar qualquer uma das duas fórmulas. O FCTD, ele deu 1,28 MPa. Ou 0,128 kN por centímetros quadrados. Em seguida, calculamos o VC, que é aquele VC que eu falei anteriormente no esqueminha da viga, onde ocorrem as fissuras. Ele fica bem próximo às fissuras. Ele é a resistência do concreto ao cisalhamento. Ele é dado por 0,6 vezes o FCTD vezes o BW vezes o D.
O VC, ele deu 47,62 kN. Logo, se o VC for maior do que o VSD, a gente não precisa calcular o ASW. A área de aço mínima, teoricamente, a área de aço mínima, só a área de aço mínima, porque teoricamente o concreto já irá resistir às forças de cisalhamento. Mas, se observarmos aqui, deu ao contrário. O nosso VC deu menor do que o VSD, que foi calculado no início da questão. Logo, nós precisaremos calcular o ASW. O ASW ele é dado pela seguinte fórmula: VSD 0,9 vezes o D vezes FYD. O FYD nós já calculamos anteriormente, que ele deu 43,48 kN por centímetros quadrados. O VSW nós vamos calcular através dessa fórmula aqui, onde VSD é menor ou igual do que VC mais VSW. Logo, VSD é igual a o VSW é igual a VSD menos o VC. Obtivemos o valor do VSW, que é igual a 1,68 kN. Substituímos aqui, substituímos os outros valores e achamos o ASW, que deu 0,14 centímetros quadrados por metro. Em seguida, calculamos o ASW mínimo, que é dado pela seguinte fórmula: 0,2 vezes FCTM dividido pelo FYK vezes BW vezes o seno de beta vezes o S. Fizemos a substituição aqui. FCTM é 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3. O seno de beta, como os estribos são colocados em 90 graus, colocamos o seno de 90 graus. E o S é a fração de 1 metro, ou seja, 100 centímetros. Logo, obtivemos o valor do SW mínimo igual a 2,06 centímetros quadrados por metro. O ASW ele foi menor do que o ASW mínimo. Logo, a gente adota o mínimo a ser utilizado, já que ele foi maior do que o calculado. Aí vamos para essa fórmula da área de aço dos estribos. Ela tem que ser o ASW adotado, que no caso foi o mínimo, ele tem que ser dividido por 2. Isso porque nesse esqueminha aqui nós temos o esquema do estribo, onde ele tem 2 lados, logo ele precisa ser dividido por 2. Obtivemos o valor de 1,03 centímetros quadrados metros. Montamos uma tabelinha igual à da área de aço das barras para longitudinal e aqui montamos para transversal. Nós temos aqui as bitolas comerciais, também calculamos a área da mesma forma que na outra tabela, transformamos em centímetros, calculamos o número de barras também para os estribos. Em seguida, calculamos os espaçamentos para cada um deles, que variou de 19 a 100 centímetros. Aqui nós temos o espaçamento mínimo, que é dado por norma, que ele pode ser 20 milímetros, a bitola da barra, ou 1,2 o diâmetro do agregado graúdo. E nós temos o espaçamento máximo, que ele é dado pelo TSD, menor ou igual a 0,67 vezes o TRD, que é a tensão de resistência de cálculo. Ao realizarmos esse cálculo, o E máximo, se o TSD for menor do que esse valor, o E máximo será 0,6 vezes D menor ou igual a 30 centímetros. Se ele for maior do que esse valor, ele será 0,3 vezes D menor ou igual do que 20 centímetros. Em seguida, realizamos o cálculo do TRD, que está dado aqui, que ele é o VRD2 dividido por BW vezes D.
O VRD2 ele é a força cortante resistente do cálculo, que é dado pela seguinte fórmula: 0,27 vezes esse alfa V2, vezes o FCD, vezes o B, vezes o D. Alfa C2 é um fator de fragilidade do concreto, que é dado por 1 menos o FCK dividido por 250 MPa. Realizando todas as substituições na fórmula do VRD2, obtivemos o valor de 269 kN. Logo, o VRD2 ele foi maior do que o VSD, como mostra aqui, como a gente tem aqui os valores. Portanto, não haverá esmagamento diagonal esmagamento da diagonal comprimida. Logo, ele passa. Aqui nós calculamos o TRD, já que já obtivemos o valor do VRD2 e obtivemos 0,434 kN por centímetro quadrados. Aí voltamos para aquela formulazinha do TSD igual a 0,67 vezes TRD. Fizemos o cálculo e notamos que o TSD ele é menor ou igual do que 0,29, que foi o valor dessa segunda parcela. Portanto, o E máximo ele será 0,6 vezes o diâmetro menor ou igual do que 30 centímetros. Logo, obtivemos o E máximo de 18,6 centímetros, aproximadamente 19 centímetros. Portanto, como o nosso E máximo ele tem que ser menor do que 30 centímetros, a espessura adotada será 19, já que lá naquela tabela, como nós adotamos a bitola de 6,3 milímetros, ela ultrapassou, ela foi para 30,3, então adotamos a do E máximo, que foi 19 centímetros. Aqui realizamos o detalhamento da viga, como vocês podem ver, o pilar 1, o pilar 2. Aqui temos o esquema, o grupo de barras superior da viga, que adotamos de 5 milímetros, já que ela não vai receber carga, ela só vai ser para a estrutura mesmo da armadura. Aí colocamos duas barras, chamamos de N1 porque está no grupo 1, de bitola de 5 centímetros, e o comprimento total de cada barra será 522 centímetros, que é o comprimento total até o centro do pilar, menos o comprimento total menos o cobrimento, que é de 3 centímetros. Aqui na parte superior, ou na parte inferior, nós temos também as 5 barras, 5, chamamos de grupo 2, N2, de bitolas de 12,5 centímetros, e o comprimento também será o mesmo, 522 centímetros. Fizemos um esqueminha aqui, também para mostrar como ele ficaria, a viga, o estribo, a armadura, o N1 e a armadura do N2, aqui a altura e a base. Fizemos também um esqueminha do estribo, onde nós temos aqui as dimensões da altura e da base do estribo. A altura ela será 35, que é a altura total da viga, menos 6, que é dos cobrimentos, do cobrimento superior e inferior. Aqui também da mesma forma, 20 menos 6 dos cobrimentos das laterais, 16 centímetros. Logo, o N3 será de 6,3 milímetros e o comprimento total será esse comprimento, somado a esse, somado a esse, somado a esse, mais 5 de cada traminha aqui para travar o estribo. Ficou 100 centímetros. Então, para determinarmos o número de estribos na viga, nós pegamos o comprimento total menos o comprimento dos pilares e dividimos pelo espaçamento que foi calculado anteriormente no E máximo, que deu 19 centímetros, e obtivemos 26 estribos. Logo, no detalhamento ele ficará 26 N3, porque ele já é um grupo 3, de bitola de 6,3 milímetros, para 19 centímetros de espaçamento, com o comprimento de 100 centímetros. Agora, montamos uma tabela com os grupos do aço e as bitolas do aço que utilizaremos. Aqui, ó. Primeiro temos o elemento, que é a viga 1. Se tivéssemos outra viga, ficaria viga 2, viga 3.
E temos em seguida a posição, grupo 1, grupo 2, grupo 3, as bitolas de 5, 12,5, 6,3, a quantidade de cada uma. Temos o comprimento que foi calculado já lá naquele esqueminha no detalhamento que eu mostrei anterior. E temos o comprimento total, que vai ser esse comprimento unitário vezes a quantidade. Aí obtivemos 10,44 metros da barra de aço de 5 milímetros, 26,1 da de 12,5 e 26 da de 6,3. Em seguida, nós construímos uma outra tabela utilizando a tabela de produtos, pesos e medidas da aço 4000, que é essa aqui. O elemento é o aço CA50, as bitolas que estão aqui, que foram as utilizadas. Temos o comprimento total, que já foi calculado anteriormente. Temos a massa, que é dada pela tabela. Temos aqui a massa que é dada pela tabela. Temos o peso, que também é dado pela tabela. E em seguida temos o peso mais 10%, totalizando 36,44 quilos. É o peso total desse aço. Em seguida, montamos um pequeno orçamento. Nós obtivemos o valor do aço no site ArcelorMittal, e o do concreto é o valor comercial no Brasil, que varia de 210 a 270 o metro cúbico. Aí obtivemos o preço de cada tipo de aço, cada bitola, totalizando R$ 210,94. E obtivemos também, como a nossa viga, o volume da nossa viga é 0,35 metros cúbicos, multiplicando pelo valor do metro cúbico, obtivemos R$ 94,5. Na soma disso tudo deu 305,44. Lembrando, esse valor é apenas o valor do material utilizado para construção da viga, fora mão de obra e outros valores que entram depois. Formas também. Bom, finalizamos o nosso cálculo. Espero que essa resolução possa sanar a dúvida de algumas pessoas. E desculpe um pouco pelo nervosismo, a primeira vez que gravo um vídeo para pôr no YouTube. E é isso. Muito obrigado a todos pela atenção e vamos para a próxima.